Eu fiquei 7 anos e meio na fábrica, né. Eu falo inglês, falo português, japonês, por que não usar isso, né? Trocar de emprego, fazer uma coisa nova. E a equipe que eu entrei aqui são pessoas extremamente talentosas, dizendo o trabalho que eles fazem. Você vê que eles estão aqui para ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Não importa o dia, a semana, a gente pensa muito no trabalhador. Tocou o celular, mandou uma mensagem, eu acho assim que a gente está aqui para disposição para qualquer momento. Acho que isso que é uma grande diferença nossa com as outras empreiteiras, a gente sempre está disposto. フジアルテとは、製造業に、特化した派遣会社っていうところで、特にやっぱ外国籍の方を強みにしている、外国籍の方の雇用を強みにしている会社というところで、岡崎営業所は特に外国籍の方々の担当者も外国籍の方々が多いっていうところで、非常にフジアルテを象徴した営業所かなと思っております。で、特に、岡崎営業所は、従業員の雇用を守るっていうところで、一致団結して活動しているっていうところ、活気のある営業所で、非常にいつも前向きな、一つの目標に向かって進んでいくっていうような営業所になっております。A cada dia no meu serviço, eu costumo falar que eu aprendo muito mais do que eu ensino. Eu aprendi que a Fujiarte, além de uma empresa voltada para os colaboradores, ela é algo além da questão administrativa. Então a Fujiarte me fez sentir orgulho em ser quem eu sou, brasileiro, vindo do Pará. Então a Fujiarte me proporcionou essa possibilidade de enriquecer não só com o conhecimento, mas de poder passar o conhecimento. Isso me traz muito orgulho de ser quem eu sou e de poder trabalhar e contribuir dentro da empresa Fujiarte. Fujiarte, ela é uma empresa que preza pelo bem-estar de todos os funcionários. A gente entende a dificuldade na adaptação aqui no Japão. Por conta disso, a Fujiarte sempre busca dar assistência e suporte em hospitais, prefeituras e outros órgãos públicos. É muito gratificante estar ajudando as pessoas na adaptação aqui no Japão. Além disso, Okazaki é uma cidade muito boa para se viver. Tem shopping, castelo, parques e lojas de produtos brasileiros. No meu tempo livre, eu pratico corrida de rua. Quando eu corro ao ar livre, eu meio que me encontro e sinto assim que meu corpo se conecta com a minha mente, consigo refletir nas coisas que acontecem no dia a dia, também consigo organizar e planejar melhor as minhas atividades, pensar na minha carreira e também na minha vida. Sei que dar o primeiro passo é bastante difícil, mas nos dias de hoje, saúde física e mental é muito importante, é a base de tudo. E por isso eu recomendo para todos que tirem um tempinho para se dedicar nessa atividade física. Um ponto importante da nossa empresa é que ela preza pela saúde mental e bem-estar de todos os funcionários. O que me motiva é, toda vez que acontece algum problema, poder resolver na hora. E o que eu mais gosto do meu trabalho é poder conhecer a história das pessoas, né? Tanto quem já está trabalhando junto com a gente, como também pessoas novas.